Olá, aqui é o Ricardo Piovan, fundador do programa Expert Milionário, e hoje vamos falar numa entrevista com uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que simplesmente revolucionou o marketing digital aqui no Brasil. Existe o marketing digital antes dessa pessoa e o marketing digital depois dessa pessoa. Inclusive não foi só no Brasil, foi o meu marketing digital, a minha forma de fazer marketing que essa pessoa revolucionou. Eu até quando eu comecei a fazer os meus treinamentos com ela, comecei a aprender com essa pessoa a fazer o marketing digital diferente, a gente começou a conversar e ela me falou algo assim: ô Ricardo, se você aplicar essas coisas que a gente está conversando, essas coisas que você está aprendendo, há uma grande chance de você multiplicar por 3 o seu faturamento atual. Eu concordo para vocês que quando ele me falou isso, eu fiquei com uma cara meio virada, eu falei, nossa, sou empreendedor há 20 anos, trabalho com isso há 20 anos, uma pessoa vem e fala para mim que eu posso de repente multiplicar por 3 vezes o faturamento. E 2 anos depois, né, eu encontrei o Érico novamente, falei para ele, falei assim, cara, você errou. Eu não multipliquei por 3, eu multipliquei por 4 o meu faturamento simplesmente com esses ensinamentos. Então, eu quero apresentar para vocês o Érico Rocha, uma pessoa que eu respeito muito. Tudo bem, Érico? Você lembra quando você falou para mim sobre a possibilidade de multiplicar por 3 o faturamento? Oi, Ricardo Piovan. Primeiramente, muito obrigado. É um privilégio estar podendo falar aqui com você nessa entrevista. Um palestrante, um profissional, um treinador de tão peso assim. Um cara que faz palestras no Bradesco, Petrobras e por aí vai, HCO. E é um prazer. E sim, eu lembro sim, inclusive, eu sempre tento tomar muito cuidado com o que eu prometo para as pessoas, principalmente quando eu prometo na cara delas, né? Mas às vezes, porque enfim, é o que é. Mas eu lembro sim daquele dia porque eu vi em você aquele enorme potencial, aquele expert com enorme potencial, uma mensagem muito boa para dar. Naquela época eu imaginava, a gente estava falando sobre os seus programas de liderança e enfim, e eu via que você explorava muito pouco do seu potencial de marketing da época, então por isso que eu não olhei para baixo antes de chutar naquele exato momento com você 3x, não, 3x de faturamento, e que bom saber que eu errei. Mas foi realmente uma coisa assim, e eu confesso para você, na hora eu pensei assim, não, se ele multiplicar por 2 já tá bom, né? Mas aí realmente são técnicas, são coisas. E o que a gente está falando, gente, é um produto que o Érico tem chamado Fórmula de Lançamento. É uma fórmula que ele trouxe aqui para o Brasil e ele tropicalizou essas coisas, que tem uma série de ingredientes, onde você faz o lançamento do seu produto, você mostra o seu produto para o mercado de uma forma que potencializa o grau dele, né, o grau de possibilidades dele. Ô Érico, você pode falar um pouquinho sobre a fórmula de lançamento? O que é exatamente esse produto? Eu posso sim, cara. É o seguinte, e para isso eu até vou contar um pouco da minha história, né? Na época eu morava em Londres, eu trabalhava em banco de investimento, tinha pedido demissão porque, enfim, não era aquela vida que eu queria levar para o resto da minha vida, e no momento meio que de desespero, meio que de inspiração, de desespero, eu pedi demissão, e aí fui fundar meu negócio. E tinha fundado meu negócio, que era um site de leilões de imóveis, não vem aqui ao caso explicar exatamente o que o site faz, mas enfim, o site não vendia. E eu estava prestes a voltar para o meu emprego anterior como um empreendedor fracassado, no sentido de, não fracassado no sentido negativo, mas no sentido de não ter gerado resultado. E foi aí que eu decidi, foi aí que eu achava que o meu produto era bom, a minha mensagem era boa, o meu produto era bom, só que eu não conseguia vender aquilo. E foi aí que eu resolvi tomar um atalho. Eu parei de ficar vendo essas informações de graça que tinha na internet, que me deixavam mais confuso, ao mesmo tempo que quanto mais eu consumia aquilo, mais eu ficava confuso e não ia pra frente. Eu falei assim, cara, eu vou investir pesado. Tinha na época, assisti um vídeo de 3, assisti 3 vídeos de um cara, de um grande, eu vou dizer, marqueteiro, profissional de marketing dos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, eu vou comprar esse curso. Paguei $5.000 na época, paguei mais custo de viagem, levei meu irmão para lá e aquela coisa foi. E foi lá que eu diria que eu lembro que foi fevereiro de 2000
ideias, cara. Aquele dia, quando eu estava lá naquela sala com aquela quantidade de empreendedores que faziam resultado na internet, o mar abriu. Basicamente eu descobri tudo que no meu site não funcionava. Ficou claro para mim. E no dia 23 de março de 2010, eu não esqueço nunca mais o dia, eu apliquei aquilo no meu negócio, que era o site do ProLeilões, e aquilo explodiu. Eu lembro que de fevereiro até dezembro do ano anterior, de 2009, eu tinha faturado R$4.000 com aquele negócio, tá? Nada que pagasse as despesas nem de marketing daquilo. Quem tem negócio sabe que, enfim, as coisas custam caro. Mas naquele dia eu tinha faturado em 7 dias R$150.000. Foi tão louco que o meu gateway de pagamento, né, o software que usa para processar meu pagamento, congelou minha conta, achou que eu estava fazendo fraude, porque nunca tinha entrado dinheiro naquela conta. De repente entra um pico de faturamento de várias vezes, né? Eu costumo dizer que essa técnica não é incomum, que uma pessoa consiga vender um ano em 7 dias com essa fórmula, né? E naquela época para mim era muito mais que um ano em 7 dias, porque meu faturamento anterior já era medíocre. Mas o fato foi que aquilo abriu e naquele processo eu nunca mais, eu diria que a mente, quando ela vê uma nova ideia, ela nunca volta ao tamanho original. Se não me engano, é uma das frases do Einstein, né? E foi aí que eu entrei em contato com aquela fórmula. E eu continuei aplicando aquela fórmula, continuei aplicando, fundei empresas, fundei 5 empresas. Uma eu vendi, agora eu tenho 4 empresas e eu continuo aplicando. E uma grande sacada foi que é o seguinte: chegou um tempo na minha vida onde financeiramente estava ok, morando na praia, em Balneário Camboriú, sabe, tocando minhas empresas no meu laptop, e eu tinha um espaço de fundar uma outra empresa, que no caso eu tinha a oportunidade de fundar outra empresa no ramo de trading, ou simplesmente fazer o que o meu coração cantar, fazer o meu coração cantar. E na verdade o que faz o meu coração cantar é ensinar empreendedorismo, é estar fazendo isso que eu estou fazendo agora com você, fazendo essa entrevista com você, é estar fazendo uma espécie de diferença. Eu acredito que empreendedorismo é uma das chaves aí para fazer com que o Brasil seja um Brasil melhor. E depois de morar tanto tempo fora do Brasil, essa é uma das minhas missões, né? De fazer a diferença. E foi aí que eu decidi voltar para o Brasil e trazer essa fórmula, ensinar essa fórmula. E foi no caso onde a gente se encontrou, né? Eu acabando ensinando essa fórmula para você. Inclusive o Érico, ele no último lançamento dele, porque ele fica fazendo vários lançamentos, né? No último lançamento dele acabou faturando 7 dígitos em 22 horas. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, é mais de 1 milhão em 22 horas, né? E uma outra coisa que eu acho que é legal, né? Aonde que você está agora, Érico? Você não para, né? Você sempre está viajando, estou vendo uma janela aí. Aonde que você está agora? Vou te mostrar aqui rapidinho. Eu estou em Nova York. Eu e a minha... Olha que legal até. Tá um frio do caramba aqui, acredite ou não. Eu, inclusive, tenho um amigo nosso que chama Jober. Ele fala: Érico, você é o único cara que troca 40 graus positivo por 40 graus negativo. Não, mas é o seguinte... Primeiro porque eu tinha um sonho, eu não queria, quando eu deixei o banco de investimento, eu trabalhava no banco de investimento, eu não queria um negócio que simplesmente me desse mais dinheiro. Eu queria um negócio que me desse liberdade, né? E por mais que eu tivesse um bom salário no banco, eu nunca tinha liberdade. Liberdade de trabalhar com quem eu quisesse, com o que eu quisesse, com aquilo que desse mais profundo tesão para mim. E é isso que eu faço. No momento eu e minha esposa decidimos fazer uma viagem ao mundo. A gente passa mais ou menos 2 a 3 meses em cada cidade, tá? Eu comecei em Berlim em agosto do ano passado, fui para Barcelona, Dinamarca, depois fui para Califórnia, voltei para o Brasil e por algumas semanas e agora eu estou em Nova York. E o fato é que, eu não sei se todo mundo quer ou faz esse mesmo tipo de coisa, né? De realmente querer viajar ao mundo ou não, mas o fato é que esse tipo de negócio, de você operar nesse tipo de abundância, tanto enfim, de clientes ou forma de criar negócios digitais, faz com que eu possa fazer isso. Tenho total liberdade para fazer o que eu quiser, onde eu quiser. Então é muito legal isso. Então por isso que eu estou em Nova York agora. É exatamente isso. A forma de lançamento te dá essa liberdade. Então, por exemplo, você pega o meu caso. Eu tenho o meu treinamento de liderança, eu tenho o meu treinamento Expert Milionário, eu tenho o meu livro de resiliência. Então, o que eu faço? Através da fórmula de lançamento que o Érico me ensinou, eu fico trabalhando a venda desses produtos. Eu fico trabalhando todos os ingredientes para eu fazer a venda desses produtos
produtos e não necessariamente, aí como o Érico vive, trabalha, eu não preciso estar fixado num lugar, né? Posso conhecer, de repente, o mundo. Agora, Érico, uma coisa da fórmula de lançamento, a fórmula tem vários ingredientes e aí você tem que trabalhar esses ingredientes para fazer a divulgação do seu produto, vender o seu produto. Mas um dos ingredientes que me chama muito a atenção, Érico, são os gatilhos mentais. Você pode falar, dar uma canja para a gente nesse sentido? Eu sei que é um ingrediente importante aí na sua forma, mas você pode falar um pouco por que ele é importante? Eu posso sim, Ricardo, é uma coisa que eu não sabia, tá? A gente basicamente, o ser humano, ele tem na verdade ele tem um cérebro, mas ele tem duas partes distintas desse cérebro. É uma parte que controla o emocional e outra parte que controla a razão. Não vou entrar muito em detalhe em nomenclatura, mas é o seguinte, uma parte entende dados, tá? Eu estou falando com você aqui, você está me entendendo, você está processando, a gente lê, entende linguagem e dados, tá? Essa parte é uma das partes. E a outra parte controla o instinto de sobrevivência, a sua emoção, tá? Então é uma parte geralmente distinta. E a gente pensa que a gente toma as decisões baseadas em fato, baseado no que a gente lê. Mas na maioria das vezes, uma coisa que eu aprendi é que a maioria das nossas decisões não necessariamente são tomadas pela razão, pelos fatos, e sim pelo nosso instinto de sobrevivência, que é essa outra parte do cérebro que chama sistema límbico, tá? E a fórmula, tanto a fórmula quanto a fórmula, ela tendencialmente não tende a comunicar com o sistema baseado em informação. Então ela não tenta jogar mais. A maioria das pessoas tentam vender seus produtos porque coloca lá, faz um website, mostra o produto, mostra o logo, coloca o preço, fala um monte de coisa, e a maioria das pessoas, isso não ativa na maioria das vezes nenhuma emoção. E o que a fórmula faz, ela é ativar a emoção da pessoa através de a emoção e a decisão através de gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais, por exemplo, que a fórmula usa é o gatilho mental da reciprocidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tende a fazer alguma coisa, você tende a... Toda vez que alguém te dá um presente, você fica tentado a dar um presente de volta. Toda vez que alguém faz uma coisa boa para você, você fica tentado a retribuir. E uma das coisas que a fórmula faz, ela dá muito valor ao seu prospecto, à sua audiência, antes de pedir a venda. A maioria das pessoas vão lá na pessoa e simplesmente fica tentando vender, enfiar aquele produto por goela abaixo o tempo inteiro, né? E funciona até certo ponto, funciona, mas não funciona tão bem quanto usar um gatilho mental da reciprocidade, que é você criar valor, você criar relacionamento antes de pedir a venda. Então, como é que a fórmula faz isso? Ela faz isso publicando conteúdos de qualidade. Então, quando uma pessoa está aplicando a fórmula, ele está geralmente publicando conteúdo de qualidade. Aí, outros gatilhos são acionados quando você faz isso. Por exemplo, tá? Quando eu publico alguma coisa de qualidade, as pessoas assumem que eu tenho autoridade. Tá? O fato é que as pessoas tendem a respeitar e agir mais com pessoas que têm autoridade percebida. E antigamente, para ter autoridade, você tinha que escrever um livro, né? Você escrevia um livro, logo você tinha autoridade, mas escrever um livro é uma coisa, você que é um autor, um best-seller, você sabe disso. É uma coisa um pouco complicada, você tem que ter editora, tem que imprimir o livro, tem que fazer um monte de coisa, mas hoje em dia você pode publicar conteúdo através de vídeos, assim, e as pessoas assumem a autoridade com isso. E com autoridade e posicionamento fica sempre muito mais fácil como é que eu vou dizer? De vender. E aí o que acontece? Eu posso até falar mais de um gatilho. O que acontece? As pessoas começam a comentar nos vídeos. E com comentar elas criam conversa. E as pessoas adoram, elas se conectam com aquelas pessoas que se sentem em uma comunidade, conversa. E assim vai. E assim você vai envolvendo as pessoas de se tornarem o que eu chamo de lead fria, uma lead que não está presente para aquele tipo de oportunidade que você quer, que o seu produto pode dar, para uma lead quente motivada. O que é uma lead quente motivada? É uma lead que vê o valor que você pode dar para ela e já se sente de certa forma relacionada com você no processo. Então ela sente que ela tem uma relação com isso. Eu fiz questão de a gente falar um pouco sobre isso, porque isso que você está falando foi o maior paradigma que eu tive que quebrar. O meu site, né, antes da fórmula de lançamento, ele era um site assim, compra, compra, compra.
E aí o paradigma que você quebrou foi assim, Ricardo, antes, e funciona, né? Só que você faz um X. Aí o maior paradigma, Ricardo, antes de falar compra, trabalha a reciprocidade, trabalha a autoridade, trabalha os gatilhos mentais, aí depois você vai lá e fala compra. Né? E foi um paradigma enorme que eu tive que quebrar, porque, sei lá, eu estava 18 anos fazendo marketing, que a gente costuma chamar o marketing do velho mundo, né? E você traz esses novos pontos na forma, são paradigmas que a gente tem que quebrar. Até por esse motivo eu fiz questão de a gente falar sobre gatilhos mentais, que é um ingrediente, tem uma série de outras coisas, né? E só complementando, é como se fosse uma analogia que eu gosto de falar, é o seguinte... É como se fosse preparar o terreno, tá? Se você jogar milhões de sementes num terreno que não é fértil, uma brota, não tem jeito, tá? E é assim que o marketing do mundo velho funciona. É você trazer um monte de gente e tentar acertar um. Agora, se você prepara o terreno, fertiliza o terreno, agoa o terreno e joga uma ou duas sementinhas, ela brota, mas ela cresce muito mais. Então é por isso que as vendas não é incomum que quando você prepara um terreno assim com metodologia. Agora, como é que é preparar o terreno? Você vai jogar qualquer adubo? Não, quem planta sabe o jeito certo, quanto de água tem que botar, qual adubo que tem que botar, ele tem uma metodologia. E a fórmula é uma metodologia testada e aprovada para preparar o terreno. Logo, as pessoas que tendem a cair naquele terreno, elas tendem a vender muito. E o mais interessante, Ricardo, que uma coisa que talvez acontece, que eu vejo que tem acontecido com você, e acontece com muitos dos meus clientes, a galera compra a fórmula porque ela quer vender mais. Geralmente assim, quero mais cliente, quero vender mais esse produto. Mas uma coisa que acontece muito, que eu chamo, é o eco de lançamento. Né? A fórmula de lançamento, ela cria um eco. As pessoas tendem não só a vender mais daquele produto em si, mas vender mais de todos os produtos que cercam elas. Começam a ser convidadas para ser entrevistadas, se é palestrante, palestra começa a chover de cima para baixo. Então, e por que isso acontece? Porque a fórmula não necessariamente vende mais, mas ela trabalha tão bem esse relacionamento e o seu posicionamento aumenta tanto que fica tudo no seu negócio, fica mais fácil. Inclusive isso, você está falando desse eco, né? A primeira vez que eu usei a fórmula foi para o meu treinamento de liderança. E aí eu usei a fórmula tal, aí de repente a CBN liga, que é uma entrevista. A UOL liga, que é uma entrevista. A Globo liga, Jornal Hoje, eu lembro até hoje, que é uma entrevista. A Record, recebi a Record lá em casa. Tudo por quê? Porque eles começam esse buzz, né, que você fala, né, esse eco. Isso aconteceu comigo. De repente começou a receber um monte de ligações de gente querendo fazer entrevistas ou até mesmo por escrito em alguns jornais. Foi muito interessante todo esse buzz que você fala. Esse eco de lançamento, a maioria das vezes as pessoas gostam mais as pessoas compram porque elas querem mais venda, mas elas geralmente, quando eu pergunto para elas, o maior impacto que teve foi geralmente elas tendem a relatar sobre todos os efeitos eu chamo de efeitos colaterais, né? Os bons efeitos colaterais da forma, que é posicionamento, enfim. Legal. Agora, Érico, assim, a gente falou de você, né? Você, no seu último lançamento, você fez 7 dígitos em 22 horas. Eu quadripliquei o meu faturamento. E às vezes algumas pessoas, elas falam para mim assim, Ricardo, mas acho que a fórmula ela funciona para quem já tem um produto, quem já tem alguma coisa. E eu costumo falar que não, é para quem está começando do zero também. Você pode dar um exemplo, sei lá, de 2 pessoas que começaram do zero, eles nem tinham um produto, foram lá, desenvolveram, usaram a fórmula e conseguiram um sucesso simplesmente diferenciado? Eu costumo dizer, cá para nós, Ricardo, que as pessoas que começam do zero têm uma vantagem em relação às pessoas que não começaram do zero como você. Por exemplo, você teve que quebrar vários paradigmas e teve que fazer várias coisas que você contra-intuitivas, né? Porque você já ganhava dinheiro, você já tinha sucesso antes da fórmula. Acontece a mesma coisa com o Jobert, um outro cara que aplicou a fórmula. Antes de aplicar a fórmula, ele já tinha um negócio que funcionava. E funcionava de um jeito certo. Então demorou por volta de 6 meses para ele acreditar na fórmula bastante para aplicar a fórmula. Inclusive ele fala, eu lembro o e-mail que ele mandou, ele falou assim, Érico, eu me rendo. E aí quando ele aplicou, ele bateu o recorde de vendas da Universidade do Inglês. Bateu. Isso, recorde de venda histórico, 2 vezes, uma atrás da outra. Mas quem começa do zero não tem
não tem essa bagagem, tá? E quem não tem essa bagagem fica muito mais fácil de introduzir um conceito novo, né? Não tem uma pessoa que não escreve errado, ela não tem vícios de linguagem, ela aprende melhor. Uma criança tende a aprender um idioma muito melhor. Meu filho está aqui, ele está aprendendo um monte de inglês, muito legal. Ele vai tender a aprender o inglês muito melhor do que eu aprendi, porque quando eu comecei a falar inglês, eu já tinha uma outra língua e eu tenho vícios de linguagem, eu troco. Enfim, quando eu falo inglês, eu falo português. Quando eu falo português, eu falo inglês. É uma zona. Mas uma pessoa que não tem, ela vai muito mais rápido. Um exemplo disso, por exemplo, eu posso citar um homem ou uma mulher, o Vinícius, tá? Vinícius Possebon. Ele era um personal trainer, não entendia nada de internet. E o mais legal do Vinícius, que pelo fato dele ser personal trainer, ele não pensa muito nas coisas, no sentido de... Ele não analisa muito das coisas. Ele chega assim, Érico, o que eu tenho que fazer que eu faço? E é isso que o personal trainer faz. Ele tá ali, cara, faz 3 flexões, 2 agachamentos, 3 abdominais, e isso porque ele sabe que se ele repetir, aquilo vai ter resultado. Então, ele foi um cara legal. E o Vinícius Possebon, ele começou do zero, não tinha website, não tinha página de Facebook, não sei se não tinha nem e-mail, tá? E do nada, não, é verdade. E eu lembro não que ele não tinha, e o cara é um personal trainer, trabalhando de 10 a 12 horas ali na academia, fazendo o pessoal emagrecer. E do nada, assim, daquele zero mesmo, ele chegou agora a alcançar mais de 7 dígitos de faturamento com a venda do produto que ele criou, que não tinha, a partir do que ele aprendeu no Fórmula. Então ele é um grande exemplo de uma pessoa do zero mesmo. Outra pessoa é a Ana Lopes, tá? Ana Lopes, professora universitária, chegou uma hora na vida dela, inclusive se você digitar Ana Lopes Fórmula de Lançamento, você deve ver um testemunho dela onde ela conta isso mesmo. Ela estava acabado, professora universitária, enfim, estava de certa forma entrou numa crise de depressão pelo fato de, enfim, estar lidando com o que ela está lidando dentro do trabalho dela, entrou em licença médica por depressão. E o fato é que ela foi descobrir que a depressão era relacionada a que ela não queria mais fazer o que ela fazia. E aí foi aí que ela entrou no Fórmula. Então, naquele espaço do Fórmula, ela criou um negócio do zero mesmo. E hoje em dia ela já fez 2 lançamentos que fizeram mais de 6 dígitos de faturamento em 7 dias, né? E faz, acho que 2 semanas que ela pediu demissão do emprego dela de professora universitária. E não que tem alguma coisa a ver com professora universitária ou não, mas aquilo é um exemplo de outra pessoa. E eu posso, cara, citar por volta de 20, 30, 40 pessoas que têm esse tipo de resultado. Inclusive, se você digitar fórmula de lançamento no YouTube, testemunho, você vai ver vários testemunhos dessas pessoas. E é isso que mais me orgulha do cara. Porque, assim, é muito fácil eu fazer o resultado. Porque, enfim, eu já fiz 81 lançamentos, tá? Então as pessoas falam, nossa, chegou a esse resultado, será que eu vou conseguir chegar a esse resultado desse jeito? Eu não sei se você vai conseguir chegar a 7, 8 dígitos de faturamento, como eu chego hoje, do nada, porque eu já faço isso há muito tempo, demanda trabalho, eu fiquei muito proficiente em fazer isso. Mas o que mais me orgulha é ver dezenas de pessoas, tá? Dezenas. E se você quer olhar no YouTube, digita a fórmula de lançamento, você vai ver dezenas de pessoas com as vidas transformadas, começando do zero e aplicando a fórmula de lançamento. E é isso. Geralmente, para mim, é muito mais fácil eu transformar. Quando eu falo transformar, é uma pessoa ter um resultado transformativo, tá? Do zero, do que uma pessoa como você que já tinha uma certa bagagem. Eu fico imaginando aqui, mais ou menos assim, eu fico imaginando um copo de água cheio, e eu era um copo de água cheio. Eu tive que esvaziar esse copo pela metade para eu colocar mais informação diferente para ter um resultado melhor. E às vezes pessoas estão começando do zero, o copo dela está bem vazio. E aí é mais fácil, né, você encher esse copo de conhecimento e ele fazer essas coisas de uma forma diferente, né? E uma outra coisa que você falou, Érico, é assim, essa capacidade de transformar, né? De repente a Ana, que você fala, eu conheço a Ana, eu participo de um outro trabalho que o Érico tem chamado Mastermind, onde ele reúne
as principais mentes que trabalham com a forma de lançamento, e eu tenho a honra de estar dentro desse grupo. A Ana faz parte desse grupo, e eu vi a evolução dela realmente do zero até no último Mastermind, quando ela deu a informação para a gente que ela pediu demissão para se dedicar exclusivamente aos produtos dela. O copo dela estava super vazio e foi super fácil encher com esse conhecimento e fazer essas coisas. E transformar, né, Érico? Porque assim, a gente gosta de dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, nós precisamos realizar os nossos sonhos. Mas quando eu vejo você falando da fórmula, você lá no Mastermind, você nos treinamentos, você tem um porquê, acho que é um pouco até maior do que tudo isso, né, Érico? Você tem até um... fala um pouco sobre isso, seu grande porquê. Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante aí nos últimos encontros. É verdade, é verdade. Eu acho que quando eu cheguei numa espécie de conforto financeiro, ganhava, sei lá, 6 dígitos mês, tá? E com isso eu não dirigia Ferrari, não, mas eu tinha uma vida extremamente confortável, viajava o mundo. Eu te juro por Deus que eu senti um vazio. E eu não sei se um dia alguém vai chegar lá ou não. E o vazio, e quando eu comecei a olhar para dentro o que era o vazio que eu tinha, eu descobri que eu tinha vindo, e eu falo que eu descobri, não foi de uma hora para outra, não, no chuveiro eu descobri isso, não, foi depois de muito refletir, depois de muito entrar em cursos de autodesenvolvimento, eu descobri que o que realmente fazia o meu coração cantar de verdade, que me dá tesão de celebrar segunda-feira, eu lembro que no meu antigo trabalho eu detestava segunda-feira, hoje eu celebro a segunda-feira, e é fazer o que eu mais gosto, e o que faz meu coração cantar é mexer com empreendedorismo. Eu adoro empreendedorismo. Ricardo, eu filmo um vídeo por dia falando de empreendedorismo. Se você for no meu canal do YouTube, você vai ver vídeos de sacadas diárias. Eu não consigo calar essa voz interior, essa coisa. E por que disso? Porque eu descobri por que eu estou aqui. E o porquê que eu estou aqui, que eu acredito que empreendedorismo, realmente acredito que empreendedorismo é uma das forças que são capazes de fazer um bem incrível para o mundo, bem incrível para o mundo. E o fato de, eu acho que quando a gente chega, o Tony Robbins, um grande guru aí do autoconhecimento, ele fala que uma das grandes necessidades do ser humano, e talvez o maior nível de necessidade, é a necessidade de contribuição. E quando eu cheguei nesse espaço onde a minha vida estava ok, eu senti uma necessidade muito grande de contribuir. E o melhor jeito que eu consigo contribuir é ensinando essas técnicas para outros empreendedores. Então eu acho que nem se eu ganhasse na cena, eu teria mais satisfação do que quando eu vi um vídeo de testemunho da Ana, quando ela mencionou que tava deixando emprego, um vídeo de testemunho do personal trainer, do Vinícius, ou um vídeo de testemunho do Alan, um cara que começou do zero também, um vídeo de testemunho do Vitor Damasio, um vídeo de testemunho do Romualdo Cronenberg. São todas pessoas que eu vi ali na minha frente. Até meus irmãos eu transformei. Eu não tenho um irmão que tem um emprego mais, todos são empreendedores. Eu só não consegui transformar meu pai e minha mãe porque eles aposentaram antes. Eu acredito. Mas se você conversar um pouquinho com eles, eu acho que você leva eles. Gente, vai no YouTube, digita lá a forma de lançamento, Érico. Você vai ver duas coisas muito interessantes. O Érico, ele grava um vídeo por dia sobre empreendedorismo, sobre o marketing digital. Vai lá. E você também, lá no YouTube, você vai ver depoimentos de pessoas que realmente transformaram os seus negócios, as próprias pessoas falando tudo isso daí. Então não é só o Érico, não sou só eu, tem uma série de pessoas que colocam esses depoimentos. Bom, Érico, dá pra gente ficar falando aqui umas 4 horas, né? Mas a gente tem que se limitar um pouquinho aqui. Antes de a gente encerrar, quais são os próximos passos aí da forma de lançamento, os próximos passos do marketing digital que você está trabalhando? Fala um pouquinho dos próximos passos. Então, eu acredito que um dos sucessos que fazem com que a forma de lançamento tenha tanto resultado não é só a metodologia em si, mas como a metodologia entrega. Eu acredito que uma pessoa vai tender a ter muito mais resultado se ela não só ter informação de como fazer, mas se ela estiver rodeada de pessoas que fazem junto com ela.
Então é por isso que eu abro a forma de lançamento 2 vezes por ano. Geralmente acontece em maio, a próxima, se não me engano, é em maio agora, tá? Então, por que eu faço isso? Porque eu quero que eu quero levar essas pessoas passo a passo, do zero até a terra. Eu costumo dizer que eu chamo isso da terra prometida do empreendedorismo, né? E o passo do zero para a terra prometida não é um passo simples, vai requerer esforço, vai requerer você abrir a sua mente para novas ideias, vai requerer as pessoas entrarem em ação. E elas tendem a entrar em ação muito mais quando elas estão num grupo, como elas estão numa tribo. E é por isso que o Fórmula de Lançamento não é somente uma experiência de conteúdo. Se fosse, eu podia escrever um livro e daria o mesmo resultado. E eu sei que não dá o mesmo resultado de se eu simplesmente pegar esse grupo, der um material online, colocar eles numa comunidade e responder as perguntas dele ao vivo em webinários, para que e o mais legal é que quando o grupo começa, eles falam: nossa, quem vai ser o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo? E à medida que as pessoas começam a ter os resultados e postarem os resultados, as pessoas verem a transformação acontecendo em outras pessoas, elas começam a acreditar que pode acontecer com elas e boom, elas começam a aplicar com elas, que foi o caso, por exemplo, do Jobel. Demorou, acho que se não me engano, 6 meses para aplicar o Fórmula de Lançamento em si, mas ele chegou e falou assim: cara, eu não aguento, depois de eu ver tanta gente tendo resultado, eu me rendo. E ele aplicou e bateu recorde na empresa dele, né? Então é por isso. Então esse é o próximo passo, é sempre ficar ligado. Eu não sei ao certo quando vai ser o próximo lançamento, mas se você entrar no meu site Ignição Digital, deixar seu e-mail lá, você vai ser informado de uma forma ou de outra, ou por mim, ou pelo próprio Ricardo também, quando você pode entrar. E mesmo porque eu só faço 2 lançamentos desse por ano, ou 2 turmas no máximo, porque eu tenho outros negócios, Ricardo. Uhum. E assim como os empreendedores, eu uso isso para os meus negócios também. Então, assim, eu não vivo só de ensinar forma de lançamento. Eu sou um empreendedor da trincheira e eu acho que isso que me deixa minha mente afiada. É isso que me possibilita estar gravando um vídeo de conteúdo por dia, porque eu estou na trincheira fazendo e acontecendo. E é por isso que a fórmula em si, eu podia simplesmente todo mês ficar ensinando fórmula, mas eu acho que o fato da fórmula estar cada vez mais aprimorado é o fato de eu estar ali na trincheira junto com você, empreendedor, junto com você, Ricardo, junto com você, outros caras que estão fazendo a fórmula, testando, aplicando isso nos meus outros negócios também. Legal. Tá aí, eu fiz questão de fazer essa entrevista para mandar para você, porque realmente o Érico, a forma de lançamento, ela revolucionou o meu negócio. E ela pode revolucionar o seu negócio aí também. Então, 2 dicas, sabe? Acabando o vídeo, entra lá no YouTube, vê esses vídeos que o Érico grava, vê os depoimentos e entra também lá no site igniçãodigital.com.br, já coloca o seu e-mail, já se cadastra lá, para quando houver o próximo lançamento em maio, você receber todas as informações desse produto, desse serviço que vem revolucionando o marketing digital no Brasil, fazendo as pessoas faturarem mais, é o meu caso, e outras pessoas abrindo negócio simplesmente do zero. Bom, Érico, obrigado, né? Eu sei que o seu dia a dia é um dia a dia corrido, você não para de viajar, obrigado por você ter dado esse tempinho aí pra gente. Para ajudar outras pessoas a colocarem os seus negócios ou começar do zero novamente aí. Valeu, Érico. Muito obrigado, viu, cara? Valeu, Ricardo. E antes de terminar, eu queria reconhecer você e o seu trabalho. Eu sei que a gente está falando aqui do Fórmula, mas o Fórmula geralmente ele amplifica uma mensagem. E a mensagem que você está passando para o Brasil é uma mensagem que faz muito bem para o Brasil. Eu fiz questão de participar de um dos seus cursos de liderança, que é o Liderar 2.0, que enfim modificou o jeito que eu lido com os meus empregados. E o fato de você estar aí agora com esse novo projeto de dar voz aos experts, né, de fazer com que experts consigam monetizar o seu conhecimento com palestras, com produtos de informação, isso é um trabalho fantástico, porque o fato de você estar fazendo, eu acredito que o fato de você ajudar aqueles caras que têm
que você passasse a sua experiência, porque você pegou a sua voz e conseguiu amplificar ela. Você conseguiu amplificar os seus cursos de liderança, fazer o bem para líderes, treinar líderes, não só, sei lá, nos bancos que você era contratado, mas agora você tem um impacto muito maior. E agora você está conseguindo fazer isso em um outro nível, que você está empoderando outros líderes, empoderando outras pessoas. E eu acho que desse tipo de trabalho que o Brasil precisa, eu queria reconhecer você e agradecer você e te pedir para continuar fazendo esse ótimo trabalho aí, de empoderar experts a fazer diferença para outras pessoas. Legal, obrigado, Érico. Vindo de você, eu fico até emocionado, porque realmente você é uma das pessoas que eu admiro muito. E olha que é difícil eu admirar pessoas, né? E você é uma das pessoas que eu admiro. Obrigado, Érico. Bom, gente, tá aí mais uma entrevista para vocês, uma entrevista toda especial que eu fiz questão aí de trabalhar. E fica ligado aqui no nosso site, fica ligado no nosso blog, que a gente vai colocar outras entrevistas para ajudar você a colocar o seu negócio num outro patamar, a de repente você iniciar um negócio do zero. Até a próxima entrevista. Tchau!